Olá, bem-vindos! Eu sou a Tatiane Salvador, eu sou da equipe da FF Solutions, sou especialista BIM e vim falar com vocês hoje sobre um conteúdo muito legal, que é sobre como renderizar em nuvem utilizando o Autodesk Revit. Então, se você não tem um renderizador aí fora, né, do universo da Autodesk, você pode utilizar o próprio Revit para realizar esse tipo de renderização e não precisa ter uma máquina super configurada para realizar esse tipo de trabalho. E hoje eu vou explicar aqui como você pode fazer. E aproveitando, né, se você gosta de mais conteúdo sobre BIM, sobre tecnologia, sobre inovação, não deixe de seguir esse conteúdo aqui da FF, acompanhar, curtir e também compartilhar com outras pessoas que gostam desse assunto. Então vamos hoje ao conteúdo do dia? Então, eu estou aqui com o Revit, como alguns já conhecem, né, já estão familiarizados com ele. À esquerda, a gente tem aqui uma visualização em planta, e à direita, a visualização 3D desse espaço, né, que é uma clínica. Quando a gente vai pensar em renderização, a gente precisa disso. A gente precisa de um projeto já pronto, configurado. É muito importante que nessa configuração, essa primeira análise de configuração, a gente pense sobre os materiais. Então, vindo aqui na questão de realista, você consegue ter uma ideia de como fica essa textura desse material que está aplicado. Então, se você está falando ali de uma cadeira que tenha textura de tecido, ela precisa realmente aparecer essa textura de tecido para que a gente tenha uma boa renderização. Assim como também, né, os pés de madeira mostrem ali os veios de madeira, painéis de madeira que sejam utilizados, precisam também estar com esse tipo de textura e tudo isso é configurado ali na parte da aba de materiais, né? Para quem já trabalha também, acho que com Revit conhece bem, né, a aplicação de materiais. Então, é um ponto importantíssimo de quando a gente vai trabalhar com esse tipo de renderização, que os materiais estejam muito bem configurados, tá? Então, só relembrando, para quem conhece, esse aqui, por exemplo, é uma parede, né? A gente pode vir aqui e configurar as informações de aparência com texturas e materiais aqui configurados, só relembrando para quem não conhece, tá? E além disso, assim como no universo ali de fotografia, no mundo real, vamos dizer assim, não no mundo virtual, a gente precisa se preocupar com a parte de também das cores ali que vão estar ali disponíveis, das texturas, a gente precisa se preocupar com a iluminação. Então, um outro ponto é utilizar iluminações e famílias de luminárias que estejam bem configuradas para que dê uma boa luminância no seu projeto e que tragam isso, esse resultado dentro da renderização. Então, ao realizar ali a plantinha de forro, né, conforme vai ser executado ali no projeto, verifiquem também a questão da luminância, se está funcionando a parte de luminária efetiva da família que você está utilizando. E aí, o segundo ponto, né, o próximo passo, é fazer ali uma perspectiva, uma câmera que a gente chama. Vocês vão vir aqui na vista, né, da opção do Revit e utilizar a opção câmera. Quando a gente for configurar uma câmera, a ideia dela é igualzinho do quando a gente pensa ali numa perspectiva, numa fotografia real, que a gente queira mostrar algo de modo que amplo, né, de uma forma que a gente consiga. E ela tem ali uma distorção também, assim como acontece numa lente de uma câmera. Então, a gente precisa configurar, escolher um ponto bem específico que dê para mostrar bem no nosso ambiente, né? Se a gente verificar aqui e escolher um ponto, ele vai mostrar ali o que eu gostaria que ele mostrasse naquele ambiente. A gente tem, abrindo ali um pouco mais essa câmera, a gente consegue configurar, né, o que acha importante para visualização. Se vocês repararem, conforme eu vou abrindo essa câmera à esquerda, vai distorcendo um pouco mais. É característico, claro, da perspectiva, isso, mas esse ponto de detalhe que você precisa ver até onde você quer chegar com relação à abertura da câmera, né, dessa lente da câmera, realmente pensando como fotografia. Então, ao configurar ali a imagem que eu quero, a imagem que eu preciso, vocês podem ver que aqui, dentro da vista 3D do Revit, ele criou uma nova vista, a vista 3D 3 aqui, que a gente está visualizando. E se eu entrar ali nas configurações dela, vocês vão ver que à esquerda a gente tem aqui as informações, né? Que se trata de uma perspectiva, e eu posso até mudar a configuração
de elevação do olho, né? Então, a gente sabe ali que, em média, né? Eu sou baixinha, então eu ficaria com o olho um pouquinho mais baixo, mas em média a gente configura entre 1,70 a 1,80, né? A visualização do olho, e aí, como vocês podem ver, ele mexe um pouco ali também na questão da perspectiva, e a elevação do alvo é aquele ponto da perspectiva em si, que também pode ser alterado ou não, que eu não vou fazer essa alteração, não vejo a necessidade. Bem, estando configurados esses pontos, o próximo passo é a parte efetiva da renderização em nuvem. Como eu comentei no início, quando a gente utiliza essa renderização, ela não vai utilizar o poder da sua máquina, então não precisa ter uma placa de vídeos muito configurada ali para fazer esse tipo de renderização, porque ele vai utilizar o universo da nuvem para fazer isso. Para renderização, a gente usa então essa aba aqui, ó, apresentação, a gente tem algumas opções aqui, e vem uma opção aqui da chaleirinha com a nuvem, né? Renderização na nuvem. Ao clicar aqui, ele abre essa janela e fala: bem-vindo à renderização da nuvem do Revit 2025. Para começar, e ele explica ali, né, o que você precisa fazer, que é o que a gente fez, criar a vista, para começar a renderização. E aí ele vai notificar quando estiver pronta e a gente pode visualizar todas as renderizações dentro da galeria de renderizações. Então, vou continuar aqui para vocês verem o próximo passo. Ele está abrindo aqui. E aí, a princípio, né, vocês podem ali escolher, como eu falei, nessa vista que a gente fez agora, vista 3D3, então escolheriam ali qual vista seria renderizada. O segundo passo é escolher se é uma imagem estática, que seria uma imagem ali parada, ou um panorama, né, que é aquela ideia de passar, né, por todo o ambiente. A gente tem a opção também do panorama estéreo, que é um pouco mais amplo, e a iluminância. Mas aqui a gente vai manter na estática, né, que é a imagem mais comum de fotografia que a gente utiliza. E a qualidade de renderização, a gente tem a opção standard ou final. Standard é bom para quando a gente está ali vendo se a iluminação tá boa, se os materiais estão legais. Então, verifiquem ali no standard, fazendo os testes de vocês até chegar no resultado que vocês acreditem, né, que está satisfatório, para aí sim a renderização final. O tamanho da imagem é configurado conforme a necessidade que você vai ter. Então, por exemplo, se é uma imagem que não precisa de tantos megapixels, vocês podem utilizar tanto pequeno como médio. Agora, se for algo ali que você já precisa, que seja mais detalhadinho, que tenha ali uma forma, né, maior, pode escolher também entre os grandes, essa grande e máximo, tá? Aqui eu vou no médio mesmo, e a exposição avançado ou nativo, para uma escolha ali de como vocês querem essa exposição. Eu vou deixar como o avançado, né, para vocês verem o resultado. Agora eu vou aqui iniciar a renderização. Ele sempre dá um alerta, por exemplo, quando identifica que algumas imagens ali não estão configuradas, tá? Mas para essa imagem específica, a gente não vai precisar dessas imagens de textura. Então, eu vou dar continuidade, que não vai ter problema. Mas se fosse alguma renderização de uma área que não está configurada esses materiais, aí sim a gente teria um problema. Mas é sempre bom que ele alerta esse ponto. Então, aqui, como vocês podem ver, está sincronizando ali com a nuvem, né? Ele está rodando essa informação. A gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo aqui através da galeria de renderizações. Ao clicar, você vai cair nessa página. Essa página aqui, basta fazer o seu login com o seu e-mail da Autodesk e a sua senha. Ela vai cair, então, nessa parte. Todos os projetos que você configurar para renderização em nuvem vão aparecer aqui um a um. Então, aqui a gente está com a clínica, como a gente estava comentando, e toda a renderização, ela utiliza alguns cloud credits, alguns créditos. Então, de acordo com o que você vai fazer, seja uma renderização maior, uma configuração maior, vai gastar mais créditos, ou uma renderização final vai gastar mais créditos também que uma renderização standard. Então, vejam bem, né, na forma como vocês vão configurar, e sempre façam no standard para deixar a final por último, para não gastar tanto. Ao entrar, então, na imagem, essa daqui é a imagem que a gente renderizou ali da opção 3. Como vocês podem ver, veio um pouco escura a imagem, não ficou tão
vamos dizer assim, clara como a outra, mas são ajustes que a gente consegue vir e fazer também aqui através da plataforma. Então, aqui seria, por exemplo, transformar essa imagem no panorama, ou transformar no panorama estéreo, ou também ajustar pontos ali de configuração solar, por exemplo, a incidência solar, o horário que o sol seria posicionado, né? Se estiver configurado no projeto, vai trazer também esse resultado para cá, mas como isso é um ambiente artificial, não tem janela externa, não vai fazer tanta diferença essa questão solar. E também a gente consegue ajustar a questão de luminância, né? Também pensando se o céu vai estar mais nublado, se o céu vai estar ali mais azul, a gente tem várias opções aqui dessa possibilidade, e também possibilidade de tamanho, ajustando ali para ficar na posição ideal. Quando vocês clicam aqui, é possível um tamanho web, uma opção para tablet e celular, opção também para impressão, que são configurações que precisam mais de configurações, e opções de vídeo também é possível mudar aqui. E ao clicar no botão de fazer seus ajustes de configurações, clicar na renderização, ele passa para uma outra renderização. Aqui também a gente tem a opção também de ajuste pós-processamento, que ele chama. Então, tem uma imagem, como eu falei, ficou um pouquinho escura, a madeira não tá tão legal, então eu posso dar uma saturadinha, vocês podem ver, ó, saturando, não saturando um pouco mais na madeira para ela ter um realce, mudar um pouco a exposição para deixar um pouco mais claro. Então, claro, ajustando de modo que fique bacana a imagem, né, para o seu ponto de vista e da forma como você quer, preservando a cor, né, processando a cor, tem várias opções aqui. Ao clicar, né, nesse apply, como eu falei, ele vai renderizar novamente e vai trazer uma nova versão dessa imagem para que ela fique ali, ó, foi bem rápido agora a renderização, para que ela fique ali mais próxima do que você está buscando. Aí um outro ponto que a gente consegue fazer também é o download da imagem. A gente tem a opção do PNG, JPEG, TIFF, ou deixar até transparente, né, o fundo, caso seja necessário. E é possível, por exemplo, eu não gostei dessa imagem, vou lá, faço o delete, exclusão dessa imagem. E também temos os pontos também de maximização da tela, né, para uma visualização melhor. E compartilhamento na galeria pública. A galeria pública hoje fica disponibilizada todos os renders de todas as pessoas que estão trabalhando ali com a renderização em nuvem e querem compartilhar com outras pessoas esse render. Então ele fica disponível, fica público para todo mundo. Bem, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço aí por terem assistido, por terem gostado do conteúdo, e continue seguindo, como eu comentei, o pessoal aqui da FF sempre compartilha bastante coisa sobre inovação, sobre tecnologia, sobre BIM, e sigam o canal e acompanhem todo o conteúdo aí que a gente tem para passar. Muito obrigada. Tchau, tchau.